Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos nós para a nossa aula de hoje. Semana de prova, semana em que a gente passa aí alguns exercícios para reforçar. Exercícios esses que a gente já viu alguns, né? E agora a gente só vai passar alguns conteúdos para reforçar. Como foi passado aí o conteúdo para vocês, a gente vai falar sobre elementos do mapa, sobre a escala cartográfica, vamos falar sobre o território brasileiro, né, mostrando aí a sua localização, principalmente a localização baseada nos hemisférios, e vamos ver também algumas atividades econômicas do Brasil, agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Então vamos lá para o nosso conteúdo, vamos para o livro. Deixa eu compartilhar aqui. Se possível, pega o seu livro, abra lá na página 345, para que vocês possam acompanhar também. Vamos lá. Bom, primeira coisa, a gente vai começar aí falando sobre a questão da localização do Brasil. Vamos lá. Deixa eu mostrar o mapa aqui. A gente falar sobre isso. Então, olha só. A gente viu já uma parte desse conteúdo e falamos que a localização do Brasil, a gente pode verificar ele que está no continente americano, né? É uma forma de mostrar onde ele está, uma forma de localizá-lo, uma forma de encontrar ele num mapa geral. Mas tem uma outra forma de você localizar calculando pelo hemisfério. Quando você calcula pelo hemisfério, você tem que usar a seguinte ideia, de que uma esfera ela pode ser dividida ao meio e cada uma dessas partes se torna um hemisfério. Então, o hemisfério é a metade de uma esfera. Como ela é uma metade de uma esfera, não dá para dividir em 4. Você só pode dividir em 2 e outra hora dividir de uma outra forma. Então, o que acontece? Deixa eu tirar esse desenho para fazer outro. Então, a gente tem uma forma de pegar o globo e dividir ele com a linha do Equador. Aí você vai ter dois hemisférios. E você também tem como pegar a esfera e dividir pelo meridiano de Greenwich. E aí você vai ter duas esferas também. Aqui você tem a esfera. Dois hemisférios. Aqui você tem o hemisfério norte. Aqui você tem o hemisfério sul. Aqui você tem o hemisfério ocidental. E aqui você tem o hemisfério oriental, que pode ser chamado também de leste. E com essa localização, o Brasil ele se encontra. Aqui é o meridiano de Greenwich. Eita, peraí, deixa eu tirar. A linha ficou muito perfeita. Ó, essa aqui é a linha do meridiano de Greenwich. Então ela está dividindo em hemisfério leste ou oriental e hemisfério ocidental. Daqui para cá, totalmente ocidental. E daqui para cá, oriental ou leste. Então, nessa classificação, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental, ok? É um lado da localização do Brasil em relação ao hemisfério. Então, ele está totalmente no hemisfério ocidental. Essa é a primeira característica, ok? Vamos desmarcar e fazer de novo. Agora, olhando a outra forma de analisar os hemisférios, eu tenho aqui a linha do Equador, que divide o globo em dois hemisférios. Hemisfério norte e hemisfério sul. Da linha do Equador para cima, tudo é hemisfério norte. Da linha do Equador para baixo, tudo é hemisfério sul. Então, primeiro eu já marquei lá que o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental. Agora, quando eu separo hemisfério norte e hemisfério sul, onde se encontra o Brasil? Aí vou aumentar aqui para ver melhor. O Brasil se encontra quase que totalmente no hemisfério sul, mas tem um pedacinho no norte.
Então, ele está com a maior parte do seu território no sul. Para ser mais exato, ele está 93% no sul, ou seja, no hemisfério sul, e 7%, apenas esse pedacinho aqui, ó, 7% no hemisfério norte. Então, a localização do Brasil fica dessa seguinte forma. Eu tenho o Brasil totalmente no hemisfério ocidental, 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, ok? Essa é a localização do Brasil em relação aos hemisférios. Vamos agora para... Vamos achar aqui a escala para a gente falar também sobre a questão dos elementos do mapa, ok? Vamos lá. Primeiro vamos ler aqui o que é uma escala, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, depois eu leio. Ó, um mapa, ele tem alguns elementos para caracterizá-lo. Você tem que usar aí esses elementos para entender o que tem no mapa, qual é a informação passada no mapa. Então, entre os elementos, a gente tem o título, que é o que mostra sobre o que o mapa está falando. A gente tem o sistema de direção, que é a rosa dos ventos, normalmente a rosa dos ventos. A gente tem uma legenda, que vai mostrar aqui sobre o que cada uma das referências ou desenho do mapa vai estar falando, né? A gente tem a fonte também. Esses mapas aqui foram feitos pelo IBGE. E a gente tem a escala. Então, a fonte, a legenda, o título, o sistema de localização ou de direção, que é a rosa dos ventos, e a escala, né? Todos esses elementos, todos esses itens formam os elementos do mapa. Ou seja, todo mapa oficial precisa ter isso para que ele possa ser lido e possa ser oficial. Entre esses elementos, a gente viu um pouquinho mais sobre a escala. E vamos lá ver o que é a escala. A escala, ela informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Ou seja, ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente na realidade. Então, por exemplo, esse mapa aqui está mostrando quantas vezes ele reduziu. 180 quilômetros que ele tem. Então, se eu botar lá na tabela de múltiplos de metro e seus divisores lá, eu vou saber quantas vezes ele foi diminuído. Cada trecho desse tamanho, ele vai corresponder a 180 quilômetros no espaço real. Então, se eu pego esse trecho aqui, vamos apagar aqui de novo para a gente visualizar. Então, aqui, ó, esse aqui teve uma redução, 40 quilômetros cada segmento desse aqui. Se eu pego uma régua, verifico esse tamanho aqui, e verifico aqui tem esse segmento, então eu sei que se eu pegar de um ponto aqui, da casa de alguém aqui até a casa de alguém aqui, eu vou andar 180 quilômetros. Se eu tiver dois segmentos, aí eu multiplico por 2. Aqui no caso é 40. Né? Eu falei 180, mas é 40. Então, 40 para cada segmento. Então, eu andei 40. Se eu tenho 2, vou andar 80. Se eu tenho 3 segmentos daquele, essa retinha ali embaixo está representando o segmento, ó. Aí eu multiplico por 3, então vai dar 120, porque cada trecho desse corresponde a 40 quilômetros no espaço real. Então, a escala serve para mostrar isso. Quantas vezes foi reduzido aquele mapa? Quantas vezes foi reduzida aquela representação? Ok? Então, vamos ler de novo aqui para a gente gravar. Então, a escala informa em que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Isso é escala. Né? Ou eu posso botar
ela estabelece uma relação de proporcionalidade entre a área representada e a área correspondente à realidade, ok? Então, existe uma proporção aí de vezes que foi reduzida aquele espaço de acordo com aquilo que está representado. Vamos para o próximo assunto que foi colocado para ser estudado é sobre atividades econômicas. Vamos ver algumas atividades econômicas que, principalmente aí do Brasil, né, que é a nossa área de estudo no 7º ano. Vamos lá. Página 357, a gente tem um pedacinho aí. Peraí, deixa eu diminuir para ver. Okay, 57 é uma anterior aqui. Cheguei. Então, vamos lá. Aqui está falando na página 357, a gente vai ver sobre a pecuária, ok? Pecuária no Brasil. E o que a gente vai precisar estudar é esses resultados aqui. Pecuária é uma atividade econômica que se caracteriza pela criação de gados, e gados tem vários tipos de gados. A gente vai ver aqui sobre o resultado no Brasil, que é uma das nossos principais alvos para fazer a prova. Então, em relação a essa criação, aqui a gente tem um quadro que vai mostrar como estava a criação, ou as principais criações, em 2016 no Brasil, e o Brasil em relação ao mundo. Então, em relação à ave, o Brasil estava com a produção em cabeças, ou seja, a quantidade de cada tipo de animal desse que estava nessa criação, a gente tem aí, ó, 1.352.200. Não, mais do que isso. Vamos lá, peraí. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver devagar. É bem mais. 1.352.291.000. Agora foi. Cabeças de aves, que produzia em 2016 isso. Então, mais de 1 bilhão de cabeças de aves era produzido em 2016. E estava em 4º lugar. Deixa eu aumentar essa letra aqui, porque não vou tomar uma coça. Vamos lá, voltando aqui. Então, 4º lugar em relação à criação de aves. Em relação a bovino, a criação estava aí com... Deixa eu ver o número... 218.225.177 cabeças. Porém, apesar de um número menor do que aves, ocupava aí o 1º lugar, ok? Então, de todos eles aqui, principalmente esse é o que mais interessa para a gente, apesar de ter os outros, criação de todas essas, aves, bovino, caprino, equino, ovino e suíno, todos esses aqui, toda essa produção são importantes, Por exemplo, caprino em 21º lugar, equino em 4º lugar, ovino em 18º lugar, suíno em 3º lugar, mas o principal aqui que a gente vai gravar é o bovino, que em 2016 ele estava aqui ocupando o 1º lugar no ranking entre os países produtores de gados no mundo em 2016.
Então, o Brasil estava aí no primeiro lugar nesse ranking mundial, ok? Esse é o nosso destaque aí para a gente fazer a nossa prova. Tendo a sua produção aí em mais de 218 milhões, 225.177 cabeças de bovino, é o que apresentou aí durante esse período de 2016, ok? Ocupando o primeiro lugar no ranking mundial. E vamos ver aqui em relação à produção. Diminuir de novo. Vamos ver em relação à produção agrícola, né? Entre os produtos que o Brasil estava produzindo aí em 2016, café, cana-de-açúcar, laranja, mandioca e soja eram os produtos que se destacavam. Nesse caso aqui, 3 produtos ocupavam o primeiro lugar no ranking mundial. Entre os maiores produtores, o Brasil estava na frente, com, no caso, café, cana-de-açúcar e laranja. São os 3 principais produtos e o que a gente vai destacar aí para a nossa prova, ok? Então, vamos lá. Próximo assunto. Extrativismo. Extrativismo, a gente vai para a página 359. A gente está na 356, vamos lá. 359. Extrativismo. Vou aumentar a letra aqui. Então, extrativismo no Brasil. Extrativismo é a grande extensão territorial e a riqueza natural do nosso país possibilitam o desenvolvimento do extrativismo, ou seja, a atividade econômica baseada na exploração de recursos minerais. Vamos frisar aqui, ó, a atividade econômica baseada na exploração de recursos minerais, vegetais e animais, diretamente da natureza. Então, a exploração de recursos minerais, vegetais e animais diretamente da natureza é o que a gente chama de extrativismo. Ou seja, extrativismo eu tenho 3 tipos. Extrativismo animal, pode ser na pesca. Extrativismo vegetal, é você ir lá e tirar diretamente o fruto da árvore, um determinado produto que esteja lá na parte vegetal, seja palmito, seja qualquer, como por exemplo o látex, que é tirado aquela seivazinha que dá na própria árvore, que é na seringueira, também é uma forma de extrativismo, e tem o extrativismo mineral, que aí você pode ser minério de ferro ou qualquer outro tipo de minério, você também está tirando direto da natureza. Então a gente tem 3 tipos de extrativismo, ok? Nosso foco para a prova são esses. E então fechou aí as 3 atividades econômicas: agricultura, pecuária e extrativismo. A questão do território brasileiro ser um país localizado aí totalmente no hemisfério ocidental e 7% no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, sendo esse um dos maiores países do mundo. A gente até viu numa das nossas aulas que o Brasil ocupa a 5ª posição dos maiores países do mundo. E em relação à escala, né, que é uma referência proporcional entre o espaço representado no mapa e o espaço real, e vimos que os elementos do mapa, né, são o título, a escala, a fonte, a rosa dos ventos, escala, título, fonte, rosa dos ventos e a legenda. Esses são os elementos do mapa, ok? Então, por hoje é só, a gente só entrou nessa aula para reforçar que é semana de prova. Então, boa prova para você e até a nossa próxima aula. Um abraço aí.